Prepare-se. Você está prestes a cruzar a linha entre o que é real e o que é inexplicável. Bem-vindo ao Relatos Reais, onde o medo não é apenas uma história. Ele é uma lembrança gravada na pele. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a trazer cada vez mais relatos para você. Oi, meu nome é Gabriel. Eu moro em São Mateus, uma cidade pequena e pacata no interior de Minas Gerais. Minha história pode parecer absurda para quem não conhece os mistérios e lendas que vivem por aqui, mas eu asseguro que o que vou contar é real. Não estou falando de boatos ou de histórias que ouvi, mas de algo que eu vivi e que até hoje assombra as minhas noites. Tudo começou há alguns meses, numa noite sem estrelas. Estava voltando de uma festa que rolava numa fazenda afastada. Eu estava com os amigos, mas, como tinha bebido menos e não me importava de dirigir, acabei levando cada um até sua casa antes de voltar para a minha. A estrada de volta cortava a parte mais isolada da cidade, uma área cercada de mata densa e casas abandonadas. Eu conhecia bem o caminho, mas naquela noite, algo parecia diferente. Assim que passei a última casa da cidade, vi uma névoa espessa e pesada cobrindo a estrada, coisa que nunca acontece por aqui. Já era tarde, e eu só queria chegar em casa, então continuei. Mas, ao avançar, percebi que a estrada parecia mais longa. Olhei para o relógio algumas vezes, achando que estava me confundindo, mas a verdade é que parecia que eu estava dirigindo em círculos. Em determinado momento, comecei a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Liguei o rádio para tentar espantar a solidão, mas tudo que saía dele era um chiado. O sinal estava morto. A essa altura, minha respiração já estava mais rápida, e meus olhos ficavam atentos aos lados da estrada, embora não conseguisse ver nada além daquela névoa sufocante. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, meu carro começou a falhar. O motor perdeu força. Mesmo pisando no acelerador, ele não respondia. Parei no acostamento e fiquei ali, em silêncio, sentindo o coração bater mais forte, cada vez mais rápido. O único som era o vento, que assobiava através das árvores, junto com um silêncio pesado que cobria tudo ao redor. Quando desci do carro, a neblina parecia ainda mais espessa, quase como um véu que se movia lentamente ao meu redor. Resolvi tentar o celular, mas, claro, o sinal estava morto. O que eu não esperava era o som que ouvi em seguida, um rosnado, baixo, vindo de algum lugar dentro da mata. Senti um arrepio subir pela espinha, e cada fibra do meu corpo parecia dizer para eu correr. Mas eu estava no meio do nada. Voltar para a festa levaria horas, e ir a pé até a cidade era uma ideia impossível. Resolvi esperar mais um pouco e ver se o carro respondia depois de um tempo. Entrei de novo, trancando as portas, mas a sensação de estar sendo observado só crescia. Me lembro de ter passado um bom tempo ali, olhando fixamente pela janela, tentando convencer a mim mesmo de que estava seguro. Então, ouvi passos pesados, quebrando gravetos, amassando folhas secas, se aproximando do carro. Naquele momento, o coração parecia que ia sair pela boca. Tentei me abaixar, esperando que fosse apenas algum animal, talvez um veado ou até um cachorro de algum fazendeiro da região. Mas então, eu o vi. Do lado de fora da janela, havia um par de olhos amarelos, brilhando na escuridão. Eles estavam altos demais para pertencer a qualquer cachorro ou lobo. Aquilo era maior, muito maior. Os olhos não piscavam, apenas me encaravam, como se estivessem analisando cada movimento meu. A cada segundo, a presença parecia mais próxima, e então, veio o uivo. Foi um uivo longo, profundo, que ecoou por toda a floresta. Meu sangue gelou. A única coisa que conseguia pensar era em histórias que ouvi sobre lobisomens, lendas contadas por velhos da cidade, que sempre achei que eram só invenção. Mas agora, eu não tinha mais certeza. Fiquei imóvel, tentando controlar a respiração, e vi a figura começar a se mover. Era alta, com uma forma monstruosa, meio humana, meio animal. As mãos, ou melhor, as garras, arranhavam o vidro da janela. Eu podia ver seus dentes,
longos e afiados, saindo de uma boca que parecia faminta. Ele farejou o ar, como se pudesse sentir meu medo, e deu uma risada rouca, um som que misturava uma risada humana e um rosnado animal. Isso foi o pior. Aquilo não era um animal qualquer. Aquilo entendia o que estava fazendo. Nessa hora, percebi que precisava agir. Olhei para o banco do passageiro e vi a lanterna que eu sempre carregava no carro. Peguei sem pensar duas vezes, a liguei e apontei diretamente para os olhos do monstro. Por um segundo, ele pareceu confuso, irritado, e recuou. Aproveitei esse instante e saí correndo para a mata, abandonando o carro. Corria pelo meio das árvores, tropeçando em raízes e me cortando nos galhos. O uivo continuava atrás de mim, cada vez mais próximo, e eu sabia que, a qualquer momento, poderia ser alcançado. Mas não parei. Era como se o medo me movesse, me desse forças para continuar. Após correr por um tempo que pareceu interminável, avistei uma velha casa abandonada. Sem pensar, corri até ela e entrei, trancando a porta de madeira. A casa estava caindo aos pedaços, mas parecia segura o suficiente para me esconder. Me escondi em um canto escuro, tremendo, com o coração disparado. Do lado de fora, ouvi os passos pesados. Ele estava ali, farejando, me procurando. O som das garras arranhando a madeira da porta ecoava pela casa, e então ele deu uma investida, tentando arrombar a porta. A madeira rangeu, e achei que fosse ceder a qualquer momento. Foi então que, de algum lugar no fundo da floresta, ouvi o som de outro uivo, mais distante, mas tão horrendo quanto o primeiro. E, incrivelmente, meu perseguidor parou. Ele pareceu hesitar, como se estivesse ouvindo uma ordem invisível, e então recuou, sumindo na escuridão. Esperei horas ali, em silêncio, até ter certeza de que estava seguro para sair. Quando o sol começou a surgir, ganhei coragem e fui embora dali, andando até a estrada principal. Um fazendeiro me encontrou e me deu uma carona até em casa. Ele não perguntou nada. Talvez já tivesse ouvido histórias parecidas. Ou talvez soubesse o que vive naquela mata. Mais tarde, conversei com alguns moradores antigos da cidade. A maioria riu de mim, dizendo que eu tinha inventado tudo, que talvez estivesse bêbado. Mas uma senhora, Dona Teresa, foi a única que acreditou. Ela contou que o lobisomem de São Mateus era real, uma maldição que recaía sobre um jovem a cada geração. Dizem que, em noites de lua cheia, o escolhido é transformado em uma fera, vagando sem descanso, atormentado pela sede de sangue e pela fome de carne humana. Desde então, eu nunca mais saí à noite. Quando escurece, fico dentro de casa e fecho cada janela, cada porta, e, mesmo assim, ainda escuto os uivos. Eles ecoam pela cidade como um lembrete. Eu sobrevivi para contar a história, mas sei que nem todos tiveram essa sorte. Então, se algum dia você vier para São Mateus, lembre-se, ao anoitecer, fique onde há luz e nunca, jamais, entre na floresta. Porque, uma vez que o lobisomem sente o cheiro do seu medo, ele nunca para de caçar. Oi, meu nome é Marcelo. Tenho 27 anos e moro em uma cidadezinha no interior do Paraná. Para quem vem de fora, ela pode até parecer tranquila e acolhedora, mas as pessoas que vivem aqui conhecem uma história que me fez repensar todas as lendas que eu achava serem apenas invenção. Essa história aconteceu comigo há alguns meses, e desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Era fim de semana, e eu estava voltando de uma visita à casa dos meus pais, que moram em uma cidade vizinha, a uns 40 quilômetros daqui. Para chegar até minha casa, eu precisava pegar a estrada velha, um caminho antigo e mal iluminado que passa por um trecho de mata bem densa. Essa estrada tem má fama por aqui. Dizem que coisas estranhas acontecem por lá, especialmente durante as noites de lua cheia. Naquela noite, peguei a estrada um pouco tarde, mas estava tranquilo. Com a janela aberta, aproveitava o vento fresco e deixava a música tocar no volume baixo, me distraindo enquanto dirigia.
Depois de um tempo, comecei a reparar que a estrada estava mais silenciosa do que o normal. E não era um silêncio qualquer. Era o tipo de silêncio que faz você sentir um peso no peito, como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Continuei dirigindo, tentando ignorar essa sensação esquisita. Mas foi quando virei em uma curva que vi algo estranho. No acostamento, bem à frente, havia um vulto escuro, parado ao lado da estrada. Fiquei surpreso e reduzi a velocidade, tentando entender o que era. Pensei que poderia ser algum animal, talvez um cachorro grande, mas, conforme me aproximava, vi que era bem maior do que qualquer cachorro que eu já tinha visto. A coisa estava agachada, mas seus ombros eram largos, e mesmo naquela posição dava para ver que tinha uma altura anormal. Tentei desviar o olhar e seguir adiante, mas a curiosidade foi maior. Olhei de novo, e meus olhos se cruzaram com os dele. Aquela coisa me olhava com olhos amarelos e brilhantes, como dois faróis na escuridão. Seu rosto parecia uma mistura de homem e fera, com uma mandíbula desproporcional e dentes afiados à mostra, como se estivesse pronto para atacar. Eu queria acelerar, queria sair dali o mais rápido possível, mas minhas mãos estavam trêmulas, e por um instante fiquei paralisado. Foi então que, num movimento rápido e quase animal, a coisa se levantou. Agora, em pé, ela era ainda mais assustadora. Devia ter quase 2 metros de altura, com o corpo coberto de pelos escuros e densos, e mãos que terminavam em garras afiadas. Senti um calafrio tomar conta do meu corpo, e o medo se misturava com uma sensação de urgência. Eu precisava sair dali. Pisei no acelerador e passei pelo vulto, mas ele começou a me seguir. Olhei pelo retrovisor e vi aquela criatura correndo atrás do carro com uma velocidade absurda, como se fosse feita para caçar. Eu tentava me concentrar na estrada, mas o medo de olhar para trás era inevitável. A cada curva que eu fazia, ele continuava me perseguindo, como se soubesse cada movimento meu. Senti meu coração batendo como nunca antes, o suor escorrendo pelo rosto, e o som da respiração ofegante dentro do carro. Comecei a ouvir ruídos de garras arranhando o asfalto, como se ele estivesse cada vez mais perto. Tentei pisar mais fundo no acelerador, mas a estrada era cheia de curvas perigosas, e eu não podia arriscar perder o controle. Após alguns minutos de perseguição, finalmente consegui aumentar a distância entre nós. Vi a entrada para uma fazenda abandonada que ficava à beira da estrada e decidi entrar, na esperança de que o monstro não me visse. Estacionei o carro atrás de um galpão de madeira velho e desci, mantendo o máximo de silêncio possível. Me escondi entre alguns arbustos, com o coração disparado, enquanto esperava para ver se ele continuava por ali. Foi então que ouvi um uivo, longo e estridente, vindo de algum ponto dentro da mata. O som era tão intenso que senti meu peito vibrar, como se cada célula do meu corpo respondesse àquele som. Sabia que era ele, o lobisomem. Não restava dúvida alguma. E, pior, ele ainda estava me caçando. Eu sabia que precisava me esconder melhor, então corri até o galpão e me escondi dentro, fechando a porta o mais silenciosamente possível. O lugar estava escuro e empoeirado, com o cheiro de madeira velha e ferrugem. Me abaixei no canto mais escuro, prendendo a respiração, esperando que ele desistisse e fosse embora. Por alguns minutos, o único som que eu ouvia era minha própria respiração, que eu tentava controlar ao máximo. Mas, de repente, ouvi passos lentos e pesados, que pareciam se aproximar cada vez mais da porta do galpão. Senti o chão tremer levemente a cada passo, e o som das garras arranhando o chão enviava arrepios pela minha espinha. Ele sabia que eu estava ali. Fiquei imóvel, tentando fazer o menor barulho possível. Mas, quando tudo parecia calmo, um raio de luz da lua atravessou uma fresta na parede de madeira, iluminando o meu rosto. Me dei conta de que ele poderia me ver se olhasse pela fresta. Então, comecei a me mover lentamente para a sombra, mas, nesse momento, um estrondo sacudiu a porta. Ele estava tentando arrombar a entrada. O lobisomem começou a arranhar a madeira, e eu sabia que não teria muito tempo antes que ele conseguisse entrar. Me agachei ainda mais e procurei desesperadamente algo para me defender. Encontrei um pedaço de ferro enferrujado,
provavelmente parte de algum equipamento antigo, e me preparei para o pior. A porta rangeu novamente e, finalmente, com um último empurrão, ele a arrebentou. A figura monstruosa entrou, enchendo o espaço pequeno com sua presença avassaladora. Sua respiração era pesada, como se ele estivesse farejando o ar em busca do meu cheiro. Fiquei imóvel, torcendo para que ele não me visse. Mas não tive tanta sorte. Ele virou a cabeça lentamente, e seus olhos se fixaram em mim, um brilho faminto surgindo em seu olhar. Levantei o pedaço de ferro na defensiva, mas sabia que, contra uma coisa daquelas, eu tinha poucas chances. Foi então que ouvi um outro som vindo do lado de fora, um grito humano, que ecoou pela mata. Era um som de desespero, que parecia feito para afastar a criatura. O lobisomem, por um segundo, ficou imóvel, como se estivesse dividido entre me atacar ou seguir aquele som. E, antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele virou e saiu correndo em direção à floresta. Esperei até ter certeza de que ele havia ido embora, e então corri de volta para o carro. Entrei e acelerei, sem olhar para trás, sem me importar com mais nada além de sair dali o mais rápido possível. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei cada porta e janela, e só consegui respirar aliviado quando o sol começou a nascer. No dia seguinte, procurei alguns moradores antigos da cidade e contei o que havia acontecido. Um deles, o seu Juca, ouviu atentamente e depois me disse algo que jamais esquecerei. O lobisomem da Estrada Velha é uma maldição antiga, ele disse. Quando a lua está cheia, ele sai à caça. Muitos já ouviram, mas poucos viveram para contar a história. Desde aquela noite, nunca mais voltei à Estrada Velha e evito até mesmo olhar para aquela direção quando estou pela cidade. Sei que muitos não vão acreditar em mim, mas, para quem mora por aqui, ouvir uivos na mata já virou rotina. Então, se um dia você passar por essa estrada, lembre-se, ao anoitecer, não pare, não olhe para os lados, acima de tudo, nunca, jamais, saia do carro. Meu nome é Eduardo, e trabalho como guia turístico em Pirenópolis, uma cidadezinha encantadora no interior de Goiás, conhecida por suas cachoeiras e trilhas escondidas. Sempre me orgulhei da tranquilidade daqui e do ritmo sossegado que a cidade proporciona aos visitantes. Mas, há algumas semanas, algo perturbador aconteceu comigo. Desde então, minha visão desse lugar mudou completamente. Tudo começou numa segunda-feira comum, quando fui escalado para guiar um casal em uma trilha pouco conhecida, que leva a uma cachoeira quase secreta no norte da serra. Era uma trilha isolada, que poucos turistas conhecem, e o silêncio da mata parecia completo. Às vezes, a paz profunda da natureza traz uma certa inquietação, mas, naquele dia, eu senti algo diferente. Não era só a solidão da trilha, era uma sensação incômoda, uma presença que parecia nos observar em silêncio. O casal parecia distraído, tirando fotos, animado para chegar à cachoeira, então ignorei o que senti e segui em frente. No entanto, ao chegarmos ao fim da trilha, uma visão perturbadora nos aguardava. Havia os restos de um animal, algo como um cachorro ou talvez um lobo-guará, espalhado pelas pedras, com as vísceras à mostra e um cheiro horrível que deixava claro que a morte havia sido brutal e recente. O casal ficou em choque, e eu rapidamente sugeri que saíssemos dali. Não queria assustá-los mais, então disfarcei o nervosismo e tratei de apressar a saída. Mas, naquela noite, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a cena novamente, sentia o cheiro da carniça e revivia aquele peso no peito, como se algo me observasse da escuridão. Já estava quase pegando no sono, quando ouvi um uivo distante. Fiquei ali, na cama, ouvindo aquele som ecoar pela serra, sentindo meu coração bater mais rápido. Foi apenas um uivo, longo e solitário, mas deixou uma marca. Alguma coisa estranha estava acontecendo. Na manhã seguinte, o som dos uivos continuava a ecoar na minha mente. Fui até a praça, onde os mais velhos da cidade sempre se reuniam, e perguntei ao seu Joaquim, um senhor conhecido pelas histórias que contava sobre a região.
Quando descreve o que vi e mencionei o uivo, ele pareceu ficar ainda mais sério. Depois de um longo silêncio, ele murmurou: Eduardo, toma cuidado. Essa serra esconde mistérios que você não deveria tentar entender. Nem tudo que anda por ali é bicho comum. O conselho dele parecia um alerta, mas, por mais que ele tivesse razão, a curiosidade continuava a me atormentar. Os uivos não paravam. Na verdade, a cada noite, eles pareciam estar mais perto. Eu fechava as janelas e tentava dormir, mas acordava no meio da madrugada, arrepiado, como se estivesse sendo vigiado. Na quinta-feira, minha ansiedade tinha chegado a um ponto insuportável. Peguei minha lanterna, meu facão e decidi ir até a trilha. Precisava saber o que estava acontecendo. Ao anoitecer, comecei a subir a trilha sozinho. Com cada passo, a floresta parecia se fechar ao meu redor, as sombras ficando mais densas, os sons da mata sumindo, como se os próprios animais tivessem medo de se aproximar. Quando finalmente cheguei à cachoeira, tudo estava quieto, calmo demais. Eu ouvia apenas o som da água corrente, mas, de repente, senti um arrepio gelado. Minha lanterna varria as árvores ao redor e, por um instante, achei ter visto um par de olhos brilhantes, refletindo a luz. Então, ouvi o estalo de um galho. Virei a cabeça e, entre as sombras das árvores, percebi uma figura alta e encurvada. Tentei me convencer de que era apenas uma ilusão de ótica, mas a figura estava se aproximando, lentamente. A luz da lanterna revelou olhos amarelos, fixos em mim, cheios de algo que eu nunca tinha visto, fome e uma espécie de inteligência perturbadora. Meu corpo congelou. A figura continuava a se mover e, conforme ela se aproximava, pude distinguir uma silhueta coberta de pelos escuros, um corpo monstruosamente musculoso, mãos que terminavam em garras afiadas e dentes à mostra. A criatura era enorme, com uma postura quase humana, mas bestial. Com cada passo que ela dava, eu sentia que minha chance de sair dali viva estava diminuindo. Tomei um impulso, desliguei a lanterna e corri como nunca. Na fuga, podia ouvir os galhos quebrando atrás de mim, o rosnado gutural da criatura que me perseguia pela trilha. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei portas e janelas e fiquei à espreita, ouvindo um último uivo. Senti um misto de medo e derrota, como se aquela criatura soubesse que eu estava ali, e que meu esconderijo não mudava nada. Nos dias que se seguiram, comecei a notar marcas de garras nas árvores próximas à minha casa, pedaços de grama amassados como se algo grande tivesse rondado durante a noite. O medo era constante, mas, estranhamente, eu também sentia uma necessidade inexplicável de entender a maldição. Naquele fim de semana, voltei a procurar seu Joaquim, determinado a saber mais. O velho, ao ver meu estado, suspirou e revelou algo que parecia relutante em contar. Esse lobisomem que te persegue, ele é um homem, ou já foi. O nome dele era Moacir. Dizem que ele vivia isolado na serra, até que roubou um amuleto de um curandeiro local. O homem, enfurecido, lançou uma maldição. Desde então, ele se transforma nas noites de lua cheia, condenado a viver entre o homem e a besta, sem paz. Joaquim ainda me alertou: essa criatura sente o cheiro do medo, Eduardo. Quanto mais você tentar enfrentá-la, mais ela te perseguirá. Naquela noite, tentei esquecer tudo aquilo e continuar minha vida. Mas, ao deitar, fui acordado por algo ainda mais assustador: arranhões na minha porta dos fundos. Com a faca na mão, fui até a cozinha, e pela janela pude ver uma sombra. A figura estava ali, me espreitando. Era ele. Sem pensar, comecei a gritar, esperando que alguém ouvisse. Mas nada adiantou. O monstro empurrou a porta e entrou, ocupando a sala com sua presença aterrorizante. A luz da lua iluminava seu corpo monstruoso, os músculos que se retesavam em antecipação ao ataque. Eu sabia que não tinha escapatória, mas, no último instante, ouvi o som de um tiro. Era seu Joaquim, com uma espingarda velha em mãos, parado na minha varanda. Ele murmurou palavras que eu não entendia, numa língua antiga, talvez indígena, e, misteriosamente, o lobisomem começou a recuar. Com o último uivo, ele sumiu na escuridão.
Após o ocorrido, Joaquim me explicou que o lobisomem só pararia se eu deixasse de procurá-lo. Quanto mais eu tentasse entender, quanto mais cavasse, mais ele viria atrás de mim. Ele me olhou com um olhar grave, dizendo: alguns mistérios devem permanecer intocados, Eduardo. A cidade e a mata têm histórias, mas nem todas devem ser lembradas. Desde então, nunca mais voltei àquela trilha, e tento manter uma rotina normal. Mas, quando a noite cai e o vento muda, ainda ouço uivos ao longe, lembrando-me de que a fera está lá, à espreita, esperando, sempre que alguém ousar cruzar a linha que separa o homem da lenda. Eu me chamo Caio e nasci e cresci numa cidadezinha no interior do Brasil chamada Serra Negra. Sempre gostei do clima de interior e de como todos se conheciam por lá. Serra Negra era cercada por montanhas e bosques, e apesar do nome um pouco sombrio, era um lugar bem pacato. Pelo menos, até algumas semanas atrás. Tudo começou quando pessoas da cidade começaram a relatar ataques misteriosos. Gado encontrado morto nas fazendas, com marcas de dentes e cortes profundos, e os poucos moradores que andavam mais afastados do centro diziam ter visto algo estranho pela mata, algo que não sabiam descrever, mas que não parecia ser humano ou qualquer animal conhecido. Uma noite, meu amigo Pedro me ligou. Ele estava assustado, falava sem parar e mal conseguia respirar. Dizia que tinha visto uma criatura enorme, peluda e andando de pé, como um homem, mas com os olhos vermelhos e dentes que pareciam lâminas. Ele ainda estava tremendo do outro lado da linha, com medo do que tinha visto. Decidi ir até a casa dele para acalmá-lo. Conhecia o Pedro desde a infância, e ele sempre foi daqueles que não tinham medo de nada. Para vê-lo naquele estado, eu sabia que algo realmente o tinha abalado. Ele me contou que estava voltando da casa da namorada, que ficava mais afastada do centro, quando viu algo no acostamento da estrada. A criatura estava de costas, mas Pedro pôde ver seus músculos retesados e ouvia um rosnado que parecia vir do fundo da garganta. Era como um lobisomem, Caio. E eu juro que ele me olhou. Ele olhou bem para mim, com aqueles olhos vermelhos. E então eu corri. Ele disse, respirando pesado. Tentei acalmá-lo e disse que provavelmente era um cachorro ou algum animal da região. Mas ele me olhou com os olhos arregalados e balançou a cabeça. Não era um animal. Aquilo me viu. Me caçou. No dia seguinte, a cidade toda comentava sobre os ataques ao gado e as pessoas pareciam ficar mais em casa, especialmente à noite. Decidi fazer uma visita ao delegado Romero, que sempre foi amigo da minha família. Perguntei o que ele sabia sobre as mortes do gado, mas ele foi evasivo, dizendo que ainda não tinham uma resposta e que não havia razão para se preocupar. Contudo, o jeito que ele desviava o olhar me incomodava. Mesmo sem respostas, tentei esquecer o assunto, mas o caso continuava a me assombrar, especialmente depois do que Pedro havia contado. Durante a semana, outros ataques ocorreram. Um morador que tinha ido cortar lenha não voltou para casa, e logo encontraram seu corpo em uma clareira, dilacerado. A notícia rapidamente se espalhou, e o medo tomou conta da cidade. Numa tarde, fui visitar minha avó, Dona Zuleika. Ela morava sozinha, bem no limite da cidade, e sempre gostou de contar histórias antigas e de assustar a gente com lendas da região. Contei a ela sobre o que estava acontecendo e sobre o que Pedro tinha visto. Ela me olhou séria e me puxou para perto. Isso é obra do lobisomem, ela disse, como se fosse um fato. Você sabe, né? Toda cidade tem um lobisomem. Alguém que, numa noite de lua cheia, se transforma e precisa saciar a fome com carne e sangue. Só pode ser isso. Alguém da nossa cidade está amaldiçoado. Eu ri, achando que era mais uma das histórias dela, mas sua expressão me fez ficar em silêncio. Ela não estava brincando. Seus olhos estavam fixos em mim, e ela parecia mais séria do que nunca. Só é possível quebrar essa maldição se alguém descobrir a identidade dele. Mas quem tentar saber quem é o lobisomem também pode acabar morto. Caio. Passei a prestar atenção em cada detalhe, cada pessoa ao meu redor.
Observava todos os meus amigos, meus vizinhos e até minha própria família. Afinal, qualquer um poderia ser o lobisomem. E se fosse o próprio Pedro, ou o delegado Romero? Passei noites inteiras acordado, relembrando cada pessoa da cidade, tentando encontrar algum traço ou comportamento suspeito. Na semana seguinte, Pedro me ligou de novo. Ele estava ainda mais assustado. Disse que achava que o lobisomem o estava caçando. As últimas noites tinham sido um tormento, com uivos perto de sua casa e sombras passando pela janela. Pedro implorou para que eu fosse dormir lá, para ele não ficar sozinho. Mesmo com medo, aceitei. Cheguei à casa dele pouco antes do anoitecer, e ele me esperava com todas as janelas fechadas e a casa completamente trancada. Ele estava tenso, a testa molhada de suor, e seus olhos continuavam indo para as janelas, como se esperasse que algo surgisse a qualquer momento. Tentei acalmá-lo, mas a sensação de que algo estava realmente errado só aumentava. Por volta da meia-noite, escutamos um uivo ao longe. Era um som grave, que fez o coração disparar. Pedro começou a tremer e foi para o canto da sala. Eu olhava ao redor, sentindo o ar pesado, e, de repente, algo começou a bater na porta dos fundos. Eram batidas fortes, que faziam a porta tremer, e eu senti o coração parar por um momento. O que quer que fosse, estava do lado de fora. O bater cessou, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Pedro continuava trêmulo, encolhido no canto da sala, e eu tentava pensar no que fazer. De repente, o som de passos se afastando foi substituído por um rosnado baixo, como se a coisa estivesse se aproximando da janela. Nessa hora, algo dentro de mim disse que era hora de correr. Eu agarrei o Pedro pelo braço e falei que precisávamos sair dali. Mas ele hesitou, com o olhar perdido, e percebi algo estranho nele. Seus olhos estavam diferentes, mais escuros, e sua respiração estava ofegante, descompassada. Era como se ele estivesse lutando contra algo dentro dele. Eu perguntei: Pedro, você está bem? Ele apenas murmurou, com os olhos fixos em mim, e, então, começou a tremer violentamente. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele caiu no chão, segurando o peito, e seu corpo começou a mudar. Ouvi ossos estalando e sua pele se esticando. E então, horrorizado, eu percebi a verdade. Pedro era o lobisomem. Ele começou a se transformar ali mesmo, diante dos meus olhos, sua pele se cobrindo de pelos escuros, as mãos se alongando e as unhas virando garras afiadas. Eu recuei, com o coração disparado, tentando processar o que via. O rosto dele se deformava, os olhos viravam 2 pontos vermelhos brilhantes, e um rosnado profundo ecoava da sua garganta. Não esperei para ver mais. Fugi pela porta da frente, ouvindo o rosnado se transformar em um uivo que me perseguia pela noite. Corri pela estrada, em direção à cidade, sem olhar para trás. Mas podia ouvir os passos pesados dele vindo atrás de mim. Cheguei ao centro, gritando por ajuda, e algumas luzes começaram a se acender nas casas. O delegado Romero apareceu, segurando uma espingarda, e me puxou para dentro de um posto de gasolina abandonado, enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Pedro, é o Pedro, ele é o lobisomem, eu consegui dizer, ainda tremendo. O delegado apenas assentiu, com uma expressão triste. Eu sabia que ele estava diferente há algum tempo, mas a maldição não é fácil de controlar. Você sabia? Perguntei, chocado, mas ele apenas abaixou a cabeça, como se soubesse que não havia mais o que fazer. De repente, ouvimos um uivo vindo da direção da estrada, e o delegado segurou firme a espingarda. As luzes da cidade começaram a se apagar, uma a uma, enquanto o lobisomem se aproximava, uivando. Aquele som ecoava na minha mente, e uma verdade pesada caiu sobre mim. Pedro, meu melhor amigo, havia sido condenado a essa vida de terror e destruição. O delegado apenas me olhou e disse: agora, só resta esperar. Ele vai vir atrás de mim e de qualquer um que tentar impedi-lo. Eu soube, naquele momento, que a cidade nunca mais seria a mesma, pois o lobisomem de Serra Negra tinha um rosto conhecido, e ninguém ali nunca estaria seguro novamente.